No comando do Guarani desde a 16ª rodada, Mozart vai disputar na noite de hoje a sua primeira partida com a equipe fora do Z4. Contra o Novo Horizontino às 9h30 da noite, o Bugre tem mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Amanhã nós vamos enfrentar um adversário bem duro, assim, né? Eu reassistimos o jogo deles contra o Grêmio, e o Novo Horizontino mereceu vencer o Grêmio, né? Venceu com propriedade, assim, na minha opinião. E vai ser um jogo bem duro, um jogo de muita primeira e segunda bola, de competição realmente na acepção da palavra. Levando em conta o que disse o treinador, só dá para afirmar o provável sistema ofensivo 1 hora antes da partida, quando sai a escalação oficial. Isso porque, com a suspensão de Giovanni Augusto, o treinador deve trazer Isaac para o meio-campo, abrindo assim mais uma vaga no trio de ataque. Com isso, Edson Carioca e Gênison disputam uma vaga ao lado de Bruno José e Yuri Tanque no sistema ofensivo. A única mudança certa é a entrada de Ronaldo Alves no lugar de Derlan, que não conseguiu se recuperar a tempo de uma lesão na coxa. Nós temos um elenco com 30 jogadores, né, contando os goleiros, né? É óbvio que eu tenho um time base e é normal, né? Tanto é que eu venho repetindo praticamente as escalações, mas eu cravar que A, B ou C são titulares, assim, é difícil, porque eu considero sempre o momento, né? E o momento que nós vivemos exige que eu coloque os 11 que nesse momento estão realmente melhores. Depois de 2 partidas distantes de Campinas, o Guarani volta a jogar no Brinco de Ouro e mais uma vez com apoio da torcida. E na busca pela 4ª vitória consecutiva dentro de casa, o Bugre sabe que precisa aproveitar esse momento de ascensão para, quem sabe, se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Eu me apego aos nossos resultados, os últimos resultados em casa e o nosso desempenho na nossa casa. Então, a gente vem de 3 vitórias seguidas dentro dos nossos domínios, jogando bem. Então, nós estamos num bom momento, nós chegamos no momento da competição que, na minha opinião, nós estamos em ascensão. E isso nos dá uma confiança importante. Feliz pelo atual momento vivido pela equipe alviverde, Mozart também busca um fato inédito para a equipe nessa temporada. Durante todas as 45 partidas disputadas em 2022, o Guarani ainda não conseguiu 2 vitórias consecutivas. E vindo de um triunfo sobre o Operário, o Bugre tem na noite de hoje a chance de quebrar mais esse incômodo jejum. Desde de novembro do ano passado que o Guarani não conquista 2 vitórias seguidas, né? Então tem 10 meses aí que não conquista 2 vitórias seguidas. Nós sabemos a dificuldade que vai ser o jogo amanhã. O Mazola é um treinador que monta muito bem as equipes dele, mas eu estou muito confiante para aquilo que a minha equipe vai produzir. Uma provável escalação para a partida vem com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Jamerson na defesa, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela e Isaac no meio-campo, e no trio de ataque, Bruno José, Edson ou Gênison e Yuri Tanque. Com os 5 jogadores do sistema defensivo pendurados, o Bugre também precisa se atentar para não perder peças importantes para a sequência do campeonato. Vamos aqui ouvir o Mazola Júnior falando sobre esse duelo contra a equipe do Guarani. Veja aí. Jogo importantíssimo e decisivo, né? Como você bem mesmo disse. Praticamente um confronto direto, um jogo de 6 pontos, né? Como é de praxe se dizer nesse tipo de situação, né? Adversário muito forte, está numa evolução muito grande, vem de um excelente resultado também, assim como nós, né? E sabemos a dificuldade do jogo, sabemos dos problemas que vamos ter para essa partida, mas acredito que o Novo Horizontino tem total condição de fazer um grande jogo em Campinas, conseguir mais um grande resultado. Para o jogo contra a equipe do Guarani, o Mazola Júnior deve continuar com os mesmos 7 desfalques por lesão que ficaram de fora da última partida contra o Grêmio. Atacante Bruno Costa levou o 3º cartão amarelo, também é desfalque certo para o técnico Mazola. Quem deve assumir a vaga no ataque é o Quirino. Olha aqui uma provável escalação: Lucas Frigeri no gol,
William Lepo, Joilson, Rodolfo Filemon e Romário, fechando, portanto, a linha de defesa, meio campo com Gustavo Bochecha, Johnny Douglas e Diego Torres, e no ataque Douglas Baggio, Ronald, ou então Lucas Tocantins e Quirino. Esse é o time do técnico Mazzola Júnior, que é de Campinas e retorna a Campinas, ele que é técnico do Novo Horizontino. Vamos debater aqui esse jogo importantíssimo para a equipe do Guarani. Começo com você, Tigrão, a sua expectativa para a partida de logo mais. Jogo marcado para 21h30 com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. É um jogo duríssimo para os dois lados, né? O Novo Horizontino, ele tem 36 pontos. Portanto, dentro daquele primeiro objetivo das equipes, de um campeonato extremamente equilibrado, que é chegar a 44, 45, está bem encaminhado, mas ainda não chegou lá, né? E o Guarani tem 32, é essa a pontuação do Guarani? 32. Portanto, uma vitória do Guarani encosta o Guarani no próprio Novo Horizontino, que já vê pelo retrovisor uma equipe, caso aconteça a vitória do Guarani, o Novo Horizontino estaria vendo aí uma equipe que ficou 22 rodadas na zona de rebaixamento, encostando por um ponto. Então essa é a verdade do campeonato, né? Sabe o pessoal de Novo Horizonte, o Mazzola, que aliás é muito competente, e eu acho que é um adversário a mais hoje para o Guarani, porque ele conhece muito do futebol de Campinas, é de Campinas, e isso costuma fazer a diferença, mas cabe ao Guarani desfazer essa diferença e fazer a sua parte dentro de casa. Mas o Mazzola, os dirigentes do Novo Horizontino, o elenco, toda a comissão técnica, diretoria, está todo mundo sabendo que no caso de uma derrota o Novo Horizontino está no bolo, né? E aquilo que nós dizíamos há um mês e meio atrás, de que a quantidade excessiva de empates no campeonato ia baixar a régua da pontuação, tal, já foi por terra, tá? Porque quem está embaixo, sabe aquele cara que está se afogando, e aí ele passa e vê um cipó, e ele gruda e sobe, tira o nariz, escapa a mão do cipó, ele afunda de novo, aí passa lá um pedaço de madeira, ele gruda e sai. Tá todo mundo saindo, velho. É sobrevivência. E os caras que estavam atrás começaram a ganhar. Dá uma olhada no Vila Nova, que lanternou mais da metade do campeonato. Vila Nova já está fora da zona de rebaixamento. Olha o Guarani, 22 rodadas acorrentado à zona de rebaixamento. Começa a rodada fora e tem tudo para se manter fora. Então quem estava condenado lá embaixo, acho que o Náutico não escapa mais. No restante, Chapecoense estava mal, vem todo mundo pontuando. CSA perdeu a última, mas em casa é um time com ótimo índice de aproveitamento. Então, tá todo mundo sabendo do problema. O próprio Novo Horizontino sabe que ele também está no bolo em caso de derrota. Se ganhar o jogo, vai a 39, se empatar faz 37, encaminha bem. E ainda prende o Guarani lá com os seus, iria a 33. Então, um jogo terrivelmente difícil, tenso, já com aquele grau de dramaticidade de ganha ou cai, de ou se vira agora ou não sobrevive, né? Então é esse o jogo que nós vamos ter no Brinco hoje à noite, com uma agravante para o Guarani. Ele não tem o seu principal jogador. Ah, mas o Novo Horizontino também está muito desfalcado. Mas tem um elenco mais nivelado, mais balanceado, não é? Não tem, por exemplo, o Novo Horizontino um cara como o Giovanni Augusto, que quando ele não joga, o comportamento do time é outro. Há uma reposição à altura, nem estou dizendo que o elenco é melhor, mas ele é mais balanceado. Não tem um cara que resolve sem ter alguém que possa substituí-lo tática e tecnicamente à altura. Esse é um problema sério para o Guarani no jogo de logo mais. Ainda assim, estou otimista pela pegada, pela determinação, por aquilo que mostrou de voluntariedade, de aplicação, de comprometimento ao Guarani lá em Ponta Grossa. Se o comportamento for aquele e a torcida fizer a parte dela, e eu tenho certeza que vai fazer, a coisa se desequilibra um pouquinho a favor do Guarani. Mas só um pouquinho. Assim, ó, pouca coisa, muito pouca coisa.
O tom do jogo é o tom do equilíbrio e o Guarani que não dê bobeira. Que não acredite que porque joga em casa, ganha do Operário, não é assim. Não é assim. O Novo Horizontino tem até cor de cobra. E vem para poder envenenar o Guarani. Vem para picar. É picada de cobra. É traiçoeiro. E o Guarani que esteja avisado disso, que o Novo Horizontino ganhou um novo jeitão com o Mazzola e vem para complicar demais, até porque também precisa muito dos pontos. CH, sobre a montagem do time do professor Mozart, ele não terá o Derlan, mas tem o Ronaldo Alves, melhora o sistema defensivo porque o Ronaldo Alves é muito melhor do que o Derlan. Ele não quis definir o time, disse que ia segurar, né, até aquele 1 hora antes do jogo, que é o que obriga a CBF a divulgação do time, mas deu algum indicativo de que pode jogar com 3 atacantes. Nesse caso, entra o Genisson, jogando junto com o Yuri Tanque. Gostaria que você falasse a respeito disso e também sobre a declaração do Mozart, que neste momento da competição, o time do Guarani está emocionalmente forte. Claro que ele está falando da vitória contra o Operário, mas está falando também de uma crescente do time do Guarani dentro da competição. Então isso pode levar o Guarani a quebrar uma atitude que ele vem dentro do campeonato mostrando que não é jogar 2 tempos, não consegue jogar 2 tempos iguais. Ele joga um tempo bem e cai no segundo, ou vai muito mal no primeiro e melhora no segundo. Então tem que quebrar essa barreira atitudinal. Conseguirá o Guarani, CH? Já tinha ouvido isso, Tigrão? Atitudinal. Ah, longitudinal eu já ouvi. Longitudinal, né? Adicional. Uma surpresa por dia nós temos aqui. Atitude, por isso como é que é o negócio que ele falou aí? Atitudinal. Por isso que eu gosto de conviver com pessoas com a sua qualidade cultural. Muito obrigado por mais um ensinamento, Carlos Batista. Atitudinal inventou agora, hein? É o seguinte, eu não quero discordar do amigo e nem tampouco do Mozart, porque ele está treinando o time, né? Se ele está falando que está tudo melhor, legal. Eu acho que está longe de estar muito legal. Agora, se você olhar para trás, estava na última colocação, depois a penúltima, e agora saiu da zona de rebaixamento, evidentemente que o clima com certeza está melhor. Mas para ser ideal, ainda falta muita coisa e todos sabem disso. A escolha, Batista, quem vai jogar no lugar do Giovanni Augusto, é a discussão da semana, né? Eu respondo isso na rede social, na programação da Rádio Bandeirantes todo dia. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu desconfio que ele vai colocar o Edson Carioca. Porque ele sabe que vai enfrentar um time, o Novo Horizontino, que é muito forte no seu meio campo. É o jeito do Mazzola pensar futebol. Lembra como era o Ituano agora? Agora, como é que era o Ituano? De muito forte, de pegada muito forte. E vai ser assim hoje de novo. Então eu acho que ele acrescenta um cara que tem características um pouco mais defensivas. Eu poria o Genisson de começo. Essa é a minha opinião, mas não vai fazer isso. Acho pouco provável. O Isaac deve fazer a função por dentro, ou ele pode colocar o Richard Rios também. É uma outra opção, que é um cara que faz um 8,5 ali, não é a mesma coisa, mas ele pode nos treinamentos ter realizado adaptações. Já que ele não tem o jogador, para mim o mais coerente é ele mudar o jeito do time jogar. Como? Colocando o Genisson para jogar. Ter uma alternativa, um diferencial de colocar 2 caras no campo, 2 caras que sabem fazer gols, porque é de gol que o Guarani precisa para vencer o jogo. Não adianta empate, nem para o Novo Horizontino e nem para o Guarani, tampouco para o Guarani. Então é prenúncio de jogo nervosíssimo, Batista. Muito nervoso. Eu acho que todo mundo aqui, a maioria, assistiu o Novo Horizontino e Grêmio e viu por que o time do Mazzola ganhou do Grêmio. É um meio-campo mordedor e esses meias que têm atacantes muito rápidos. E eu tenho a impressão, para fechar, que o Novo Horizontino não é que ele vai jogar por uma bola, não. Ele vai jogar esperando o Guarani. Porque os dois precisam, mas o Guarani precisa mais do resultado do que o Novo Horizontino. Então, muito cuidado com esse time do Mazzola. E uma informação sobre o Richard Rios, ele foi expulso no derby.
O clássico aqui de Campinas foi a julgamento. Ele já tinha cumprido uma automática, né, uma partida suspenso, e no julgamento ele não foi punido. Portanto, a ficha dele está limpa e ele poderá ou ser escalado, como disse o CH, como titular de começo, ou ficará no banco de reservas e poderá ser utilizado no segundo tempo.